Fala pessoal, tudo bem? Matheus da Lauritech. Hoje a gente vai analisar uma imagem, tá, de um plantio de milho semente, que é diferente do plantio comercial, né, de milho. Aqui o objetivo, né, desse milho que foi plantado vai ser colher e pegar essas sementes e vender para os agricultores, tá? Então a gente consegue perceber que o plantio é um pouquinho diferente, tá? Então a gente vai ter as linhas das fêmeas e as linhas do macho. E por que isso? Porque o objetivo, né, vai ser produzir sementes híbridas que têm um melhor vigor, né? Tem mais resistência, maior produtividade. E para mim fazer o cruzamento, né, e ter essa semente híbrida, eu vou precisar ter duas variedades diferentes puras, né? Então aqui nas linhas do macho eu pego uma variedade e eu pego outra variedade. O meu objetivo é cruzar isso, tá? Então, para não ter o autofecundamento aqui nas linhas fêmeas, o que a gente faz? A gente despendula ela, tira essa parte do pendão. Então, as únicas linhas de milho que vai ter o pendão vai ser essas linhas do macho, tá? Então, quando ter aí a fecundação, o pólen do macho, ele vai fecundar aqui, ele vai tanto fecundar nele, né, na linha do macho, quanto também nas linhas das fêmeas. Então, você vai ter aqui nessa linha das fêmeas as sementes híbridas, né, que você cruzou essas duas variedades. Então, o valor, né, nessa produção de milho aqui, o valor tá nessas linhas aqui, nessas 5 linhas, que são as linhas fêmeas, né, que você vai ter essas sementes híbridas. Já nessa linha do macho não tem tanto valor, tá? Inclusive, nesse tipo de produção, normalmente eles pegam essas linhas do macho e cortam antes para fazer silagem, né? Enfim, porque não tem tanto valor, tá bom? A semente híbrida vai ter somente aqui nessas linhas da fêmea. Enfim, isso aí é só um panorama geral para vocês entenderem, né, um contexto dessa imagem. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo desse vídeo que explica melhor essa questão, tá, da produção de milho semente, tanto a questão de como que é feito o plantio, né, que eles usam máquinas com espaçamento diferente, e também o objetivo por trás, né, essas sementes híbridas, para vocês entenderem um pouquinho melhor. O meu objetivo aqui é mostrar um pouquinho sobre a análise que a gente consegue fazer a partir das imagens de drone, né? Então eu estava gerando um processo de identificação de falha de plantio para tentar pegar esses espaços, olha, que não tem vegetação, mas deveria ter. E daí quando eu utilizei, né, um algoritmo nosso para analisar o replantio, aconteceu uma coisa interessante, né? Ele me deu para replantar justamente as linhas machos. Então eu vou mostrar essa questão para vocês nesse vídeo. Antes da gente começar, gostaria de pedir, se esse vídeo te ajuda de alguma forma, ajuda a gente também, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Segue a gente lá no Instagram, tá? A gente está sempre postando novidades lá, mostrando algumas possibilidades, né, que vocês podem fazer a partir de imagens de drone. Então aqui essa imagem eu peguei, tá, desse plantio de milho semente. Então a gente tem aqui essa nossa imagem, uma área grande. A única coisa que eu fiz aqui, eu reprojetei ela, tá, para 6 centímetros por pixel. Então a gente perde um pouco a definição, né, a qualidade, mas facilita muito na hora de fazer o processamento. Tá? Isso a gente ensina lá no nosso curso. O objetivo, né, da gente reprojetar, porque a gente aumenta o tamanho do pixel, então o computador tem que fazer menos conta porque tem menos pixel. Então isso ajuda muito na hora de fazer esse processamento. Aqui eu gerei num índice, tá, que ressalta a cor verde e tudo mais para a gente fazer os processos. Aqui como que eu gerei as linhas, né? Então para a gente gerar as falhas de plantio, eu preciso ter várias linhas aqui, olha, em cima da nossa cultura, tá? Então eu gerei uma linha principal aqui, né, mais ou menos aqui no centro, depois dei offset com espaçamento de 45 centímetros, que foi plantado aqui, 45, 46. Só que o que acontece? Essa área não tem muito paralelismo. Ele até tem, mas tem bastante região que tem deslocamento. Ou seja, essas linhas não estão 100% plantadas a 45 centímetros. Como que eu sei disso? Se eu pego aqui, olha, mais por final, começa a ter alguns deslocamentos. Então perceba que essa linha, ela está deslocada a alguns centímetros do centro da vegetação, olha. Então está deslocado aqui, olha, quase 20 centímetros. Daqui para cá também está deslocado 25 centímetros. Então, para mim gerar o processo de falha de plantio e ter uma performance boa, né, no resultado, eu preciso pegar essas linhas e jogar para o centro aqui da minha vegetação. A gente tem um plugin que a gente desenvolveu especificamente para uso na cana de açúcar, mas a gente fez algumas modificações, né, no algoritmo, e ele funciona aqui também para a cultura do milho, soja, enfim, a gente consegue fazer essa análise. Então, eu peguei um algoritmo e fiz essa restituição, tá? Então, a gente realocou essas linhas automaticamente aqui para o centro da cana, tá? Então, eu tenho aqui essas linhas restituídas e suavizadas. Teoricamente, todas estão aqui passando certinho no centro da cana.
Da cana não, desculpa, do milho. Então temos essa linha. Depois eu fiz uma binarização da minha imagem, tá? Que eu basicamente classifiquei o que é vegetação e o que não é vegetação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou extrair, né, o pedaço da linha que está passando sobre essa parte preta, que essa parte preta justamente é o meu solo, tá vendo aqui, ó? Então a minha vegetação tá na cor branca e o meu solo tá na cor preta. E a gente vai usar alguns algoritmos que vai extrair, né, o pedaço da linha que está sobre essa parte branca. Então perceba por isso que a gente precisa ter a linha restituída, né, a linha corrigida. Você pode fazer isso manualmente, mas aqui como é uma área muito grande, iria demorar um pouquinho, a gente utilizou esse algoritmo nosso, tá? Então, se você percebe que se essa linha tivesse deslocada, então deixa eu voltar aqui para o canto, ó. Então, se a gente usasse essa linha do offset deslocado, olha, por exemplo, aqui, olha, ele ia dar como falha de plantio se eu utilizasse essa linha, mas não é uma falha, essa linha só está deslocada, né? O centro da vegetação está mais para cá. Então, por isso que a gente fez essa restituição primeiro. Enfim, depois que você tem essa restituição, a gente usa o algoritmo aqui, olha, de falha, olha, e ele pega esses pedaços, olha, que a linha tá sobre essa parte preta, tá bom? Olha que legal. Claro, a gente tem alguns erros inevitáveis, né? Então, por exemplo, aqui, olha, vamos analisar isso. Não, aqui realmente é falha, né, de plantio e aqui também, né, esses espaços. Eu peguei as falhas acima de 10 centímetros, né? Então, se essa linha aqui for maior que 10 centímetros, ele vai computar no algoritmo. Então, a gente tem aqui as falhas de plantio nessa área. Aqui é bem interessante, né, porque a gente consegue perceber o que está causando essas falhas, principalmente a questão do pivô, né? Que o pivô aqui, olha, perceba esses círculos, olha, é onde a roda do pivô vai rodando, né? E vai amassando aqui a cultura. Então tem tanto a questão do pivô e tem também aqui as nossas linhas de pulverização, tá? Então perceba aqui, olha, essas linhas aqui, ó, você consegue ver todo o rastro da pulverização. E além disso, você tem também partes que realmente teve falhas, né? E no plantio não ocorreu esse desenvolvimento. Então perceba aqui, olha, essa quantidade de falhas, ó, que você tem. Aqui não foi causado nem pelo pisoteio, né? Nem pela erosão, foi simplesmente falhas mesmo na hora do plantio, tá bom? Isso daqui pode ter sido ocasionado por vários fatores. Então você tem aqui, né? Você tem áreas que realmente, olha, não tem, às vezes ficou faltando coisa e tudo mais. Só que o que eu quero mostrar para vocês, né? Que o objetivo desse vídeo, a gente tem aqui, depois que você gera as falhas, você pode classificar elas, né? Então, eu gerei aqui uma classificação de acordo com os comprimentos. Então, o que eu tenho mais falhas são falhas pequenas, né? De 10 centímetros até 1 metro. E depois disso, a gente pode fazer uma análise das falhas. Se eu abrir essa tabela de atributos, eu tenho aqui o comprimento por linha. Isso daqui, cada linha dessa é uma linha É uma linha que foi plantada, né? Então eu tenho o tamanho da linha, que é o comprimento da linha, eu tenho o tamanho da falha nessa linha e assim por diante. E eu consigo saber qual que é a porcentagem de falha por linha. E se eu sei a porcentagem de falha de plantio por linha, quando eu falo por linha, significa por linha dessa, né? Então, por exemplo, eu sei que nessa linha específica, nessa linha aqui, ó, nessa linha específica tem, por exemplo, 5% de falha ou 10% de falha. Então, se eu tenho essa informação, quando eu for fazer um replantio ou somente para uma análise, eu posso analisar quais são as linhas mais falhadas que eu tenho nessa área, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse replantar 50%. Quais seriam as principais linhas que eu teria que passar para replantar isso, né? Seria interessante eu replantar as linhas que tivesse maior falha, né, para ter um ganho na questão de logística. E quando a gente utilizou, né, esse algoritmo, olha que interessante as linhas que ele me deu para mim fazer esse replantio, né, nessa análise. Foi principalmente as linhas dos machos, tá? Então a gente percebe que as linhas do macho são bem mais fracas, né? Eles possuem um vigor menor, tá bom? Então olha que interessante. Lembra que eu falei? Nesse caso foi plantar 2 linhas do macho. Depois você tem 5 linhas das fêmeas, depois você tem mais 2 macho, 5 fêmeas, assim por diante, tá? Então aqui as principais linhas que estão falhadas são as linhas do macho, né? Então você pode gerar algum insight, né? Será que essa quantidade de falhas dos machos vai impactar na produção de semente? Né? Porque eles têm um cálculo, né, de quantas linhas ele tem que plantar de macho para quantas fêmeas, enfim. E se você tem isso falhado, né, dos machos, pode gerar algum problema, né? Por quê? Porque essas linhas das fêmeas não vai ter, né, o pendão. Então elas vão depender exclusivamente do pendão dos machos. Então o que vai gerar semente
nessas fêmeas aqui vai ser o pólen dos machos. Só que se está faltando um macho, né, às vezes pode gerar algum problema. Então, ou também, né, pode ser somente a questão aqui que essa variedade do macho é um pouco mais fraco, né, então não se desenvolveu tanto, não sei também o período que foi plantado, enfim, isso daqui pode gerar, pode ter várias discussões, né, a respeito desse tema. Como eu peguei essa imagem de um cliente, né, não tenho tanta informação, mas são alguns insights que você pode ter, tá? Então, as principais linhas aqui que estão mais fracas são essas do macho. Olha aqui esse padrão que a gente encontrou. Então, quando eu gerei aqui o processo, eu falei, nossa, olha que interessante esse padrão. Daí depois que eu fui me tocar que tem essa questão, né, do plantio do macho e da fêmea. Se a gente pegar aqui ó, as falhas, olha que interessante. Aqui são todas as falhas que a gente tem nessas linhas aí dos machos, tá? Então, você tem aqui, ó, essas áreas bem mais fracas mesmo, beleza? Então, você tem todo esse processo. Olha aqui que interessante. Então, perceba, né? As linhas estão realmente mais fracas e tem mais falhas aqui, olha. Olha a quantidade de falhas nessas linhas dos machos, beleza? Uma coisa que a gente pode fazer, né? Uma vez que a gente tem essas linhas, você pode pegar elas, é um pouquinho mais difícil, né? Mas você poderia criar aqui um polígono e fazer uma pulverização, né? Somente nessa região, enfim. Você pode ter algumas aplicações nesse sentido, beleza, gente? Então é basicamente isso que eu queria passar nesse vídeo, né? Mais uma análise que a gente consegue fazer a partir de imagens de drone voltado aí para agricultura, nesse caso voltado para a cultura do milho, né? Não é muita cultura que a gente trabalha mais com cana, mas tá aí, né? Uma análise que a gente consegue fazer, beleza? Se você achou interessante, né, esse vídeo, de novo, ajuda a gente, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar, beleza, gente? Valeu, um abraço e até mais!